Você já sentiu que Deus queria falar com você, mas você não conseguiu perceber? Em meio à correria, ao barulho da mente e às preocupações do dia a dia, algo precioso vai sendo sufocado, a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Vivemos cercados de informação, distrações e opiniões, mas com pouca escuta espiritual muita gente fala de Deus, busca respostas, mas não consegue discernir quando Ele está chamando. E é exatamente esse cenário que encontramos em 1 Samuel 3. Essa passagem não fala apenas de um menino chamado Samuel. Ela revela um Deus que continua falando, chamando e se revelando com amor e paciência. Um Deus que não desistiu da humanidade, mesmo quando a sensibilidade espiritual se enfraqueceu. Naquele tempo, Israel vivia um período de decadência espiritual. Não faltavam rituais ou práticas religiosas, mas faltava reverência verdadeira. A liderança estava corrompida, e o coração do povo distante de Deus. A própria Bíblia declara: a palavra do Senhor era rara naqueles dias, não havia visão manifesta. Deus não havia deixado de existir, nem perdido o controle. O problema era o ambiente humano, que não estava sensível à sua voz. E quando olhamos para hoje, isso parece tão atual. Vivemos dias de excesso de barulho e escassez de silêncio. A mente está cheia, mas o coração vazio de presença. Há busca por respostas, mas pouca disposição para ouvir. É nesse contexto que surge Samuel. Ainda menino, ele servia no templo. Estava próximo das coisas de Deus, envolvido em um ambiente espiritual, mas ainda não reconhecia a voz do Senhor. E isso nos ensina algo profundo: estar perto das coisas de Deus não é o mesmo que conhecer a voz de Deus. Quantas pessoas hoje frequentam ambientes cristãos, leem a Bíblia, conhecem versículos, mas ainda têm dificuldade de discernir a direção do Senhor? Isso não é falta de valor, é processo. Samuel estava aprendendo. Durante a noite, ele ouviu seu nome sendo chamado: Samuel, Samuel. Ele correu até Eli, achando que era ele, mas não era. Isso se repetiu 3 vezes. Samuel estava ouvindo, mas não estava reconhecendo. E essa é uma realidade muito comum. Muitas vezes Deus já está falando, já está direcionando, já está tocando o coração, mas ainda não conseguimos discernir. Não porque Deus não seja claro, mas porque ainda estamos amadurecendo espiritualmente. A própria Bíblia explica: Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra ainda não lhe havia sido revelada. Mas aqui está algo lindo: Deus não desistiu. Isso revela o coração de Deus. Ele é paciente. Ele conhece o nosso processo. Ele não se afasta porque ainda não entendemos tudo. Ele continua chamando. Eli então percebeu o que estava acontecendo e orientou Samuel: se ouvires de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Deus chamou novamente, Samuel respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Essa é uma das declarações mais profundas da Bíblia. Não é uma postura de exigência, mas de entrega. Não é alguém dizendo: confirma meus planos, mas eu estou disponível para os teus. Muita gente quer ouvir Deus, mas sem se render. Quer direção, mas não transformação. Quer consolo, mas não correção. Samuel nos ensina que ouvir a voz de Deus exige humildade, disponibilidade e obediência. E surge a pergunta: Deus ainda fala hoje? Sim, Ele continua falando. E isso não é privilégio de poucos. É relacionamento. Deus fala através da sua palavra. Sua voz nunca contradiz as Escrituras. Por isso, quem deseja discernir precisa se aproximar da Bíblia não apenas como leitura, mas como alimento. A voz de Deus produz direção, verdade e alinhamento. Confronta, tira da zona de conforto, chama ao arrependimento. Deus fala para restaurar. Foi no silêncio da noite que Samuel ouviu. Hoje há vozes demais competindo pela nossa atenção: ansiedade, pressa, medo, opiniões, distrações. Por isso, ouvir a Deus exige espaço. Espaço de oração, de silêncio, de leitura, de entrega. E também exige paciência. Samuel não entendeu de imediato. E isso nos mostra que o discernimento espiritual amadurece com o tempo. Deus trabalha em processos. E quando Ele fala é para posicionar. Deus consola, mas também corrige. Ama, mas também transforma. Muitas vezes queremos um Deus que alivie nossas dores, mas não toque nas áreas que precisam mudar. Mas o amor de Deus é maior. Ele fala para curar, alinhar, restaurar e aproximar. Talvez hoje sua vida esteja como aquele tempo em Israel, não sem religião, mas com pouca escuta. Talvez você tenha orado, mas com pressa. Lido a Bíblia, mas distraído. Buscado a Deus, mas sem silêncio. E mesmo assim, Deus continua chamando.
Essa é a mensagem de esperança. Deus não espera a perfeição para falar com você. Ele fala para te trazer para perto. Ele fala porque ama. Hoje ele pode não estar te chamando em um templo como Samuel, mas pode ser no silêncio do seu quarto, em uma oração simples, em um versículo que toca seu coração, ou até em uma direção suave no meio da confusão. A pergunta é: você está ouvindo? E mais, você está disposto a responder? Porque não basta querer ouvir. É preciso dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa continua sendo a oração de um coração rendido. Hoje em Jesus temos acesso ao Pai. Pelo Espírito Santo, Deus habita em nós. Ele está presente agora, mais perto do que imaginamos. Se essa mensagem tocou seu coração, transforme isso em oração. Pai, em nome de Jesus, ensina-me a ouvir a tua voz. Em meio a tantos ruídos, gera em mim sensibilidade espiritual, tira a pressa, a distração e a dureza do meu coração. Que eu viva um relacionamento verdadeiro contigo. Que eu reconheça a tua voz, siga a tua direção e permaneça no teu amor. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos, gratidão pela presença de vocês. Jesus está muito feliz com nossos encontros. No Transborde Vida, a missão é essa: levar a palavra de Deus de forma simples, profunda e cheia de vida. Porque Deus continua falando, continua amando e continua perdoando. Até o próximo vídeo.